Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa live aqui no Instagram do Centro Espírita União e Amor. Temos alguns minutinhos, uns 2 minutinhos, para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, que será, como todos sabem, do Livro dos Espíritos, a continuação dos estudos que já vemos levando já há alguns anos e que temos a satisfação de poder continuar a fazê-lo agora online, nas quartas-feiras. Sejam todos bem-vindos. Acabamos de acompanhar a apresentação musical do Sérgio Damabé. Obrigado por ter preparado esse ambiente. Nós sabemos que às quartas-feiras eles estão presentes, no Centro Espírita, preparando o nosso ambiente lá. E se Deus quiser, não há de demorar para a gente retomar essa parte da nossa rotina dos trabalhos da casa. Já estamos nos aproximando e para aproveitarmos ao máximo, o nosso tempo, nossos 30 minutos, convido a todos vocês a fecharmos os nossos olhos em agradecimento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento ao nosso Mestre amado Jesus, aos benfeitores espirituais da casa, nossos protetores espirituais, que nos possibilitam estarmos todos hoje aqui reunidos para estudarmos um pouco mais do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, rogando mais uma vez, por acréscimo de misericórdia ao nosso Pai, que esses mesmos benfeitores nos inspirem, nos intuam, para que saiamos daqui nessa noite um pouco mais fortalecidos na fé, mas acima de tudo, no desejo sincero de trabalhar na seara do bem. Muito obrigado, Mestre amado. Em teu nome, Jesus, pedimos permissão para o início do estudo dessa noite. Que assim seja. Bom, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, como diz o Reinaldo, incontinente, vamos à questão da noite. A Alda fez a semana passada e ela terminou por volta da questão número 900. E hoje começaremos a questão 901, tratando, portanto, da parte da perfeição moral, no capítulo 13 da terceira parte do Livro dos Espíritos, falando sobre as virtudes e os vícios. Pois bem, na pergunta 900, só para a gente relembrar, Kardec pergunta se aquele que acumula dinheiro incessantemente, sem fazer o bem para ninguém, mas com aquela desculpa de que ele vai acumular para deixar a maior soma de herança para os herdeiros se ele comete algum mal. E aí os espíritos respondem que é um pacto que ele faz com a má consciência. A Alda tratou disso na semana passada. Naturalmente. Quem de nós, e a gente vai ver aqui, veremos aqui algumas perguntas em que basicamente é uma questão de foro íntimo. E sempre é. Esse é um ponto importante. Sempre é uma questão de foro íntimo, porque sempre é uma questão do que é a nossa intenção. E aí está uma dificuldade de nós olharmos para as outras pessoas e tentar entender qual é a intenção delas em agir de tal maneira. A gente não sabe, porque é algo muito íntimo, muito pessoal. Mas naturalmente a pessoa que age sabe. Ela pode não saber de forma muito consciente, mas ela sabe, ela é um espírito. Ela é livre, ela tem um livre-arbítrio para agir daquela maneira, então ela tem noção. E, naturalmente, os benfeitores, os espíritos superiores, Deus, é claro que sabe. E o que importa é a intenção. Então, nessa pergunta 900, já trata sobre isso. E esse tipo de resposta aparecerá, de alguma outra maneira, nas perguntas subsequentes, que vale a intenção. Ora, nós estamos fazendo um pacto com uma consciência que é má. Naturalmente, porque a intenção é apenas acumular dinheiro para entregar depois apenas aos herdeiros. Todos na humanidade não são herdeiros do mesmo pai? Não somos irmãos? Então, que grupo formado é esse? Já é um traço muito forte de egoísmo que a gente tem, por natureza a gente tem. Aí na pergunta seguinte, na 901, Kardec a pergunta um pouco longa, mas o raciocínio é simples. Vocês vão perceber que o raciocínio, para quem já fez a leitura antecipada, o raciocínio é simples. A pergunta é longa porque ele descreve duas pessoas. E ele quer saber
dentre essas duas pessoas, aquela que é mais culpada perante os olhos de Deus. Que significa dizer a mesma coisa perante os olhos da própria consciência ou da consciência cósmica, como o Divaldo gosta de dizer. A pergunta é assim: de dois avarentos, então de duas pessoas muquiranas, muxibas, o primeiro se priva do necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro. O segundo só é avarento para com os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer alguma coisa útil. Nada lhe custa para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre indisposto a fazê-lo. Contudo, se quiser realizar uma fantasia, terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado? E qual se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Entenderam a pergunta? Então, Kardec traz dois cenários, duas pessoas, ambos muito avarentos, muito muxibas, muito muquirana. Não gasta dinheiro com ninguém. Mas o primeiro, além de não gastar dinheiro com ninguém, ele só quer poupar, ele também não gasta nem consigo mesmo. Nem usufruir da sua riqueza, ele usufrui. O segundo, ele poupa o máximo que pode. Não faz um favor para ninguém, não dá um centavo para ninguém, não ajuda ninguém. Mas quando é para ele, ele não poupa esforços e nem recursos, nem dinheiro para satisfazer as suas paixões e os seus vícios. Qual desses dois é mais culpado? Aquele que é sovina com todos e consigo mesmo, ou aquele que é sovina só com os outros? Consigo mesmo, ele sabe o valor do dinheiro, sabe o valor da riqueza. O que vocês acham? Eu tenho a impressão de que a gente responderia isso facilmente. É claro, responderia, e eu responderia assim, é claro que é esse que é sovina só com os outros e consigo mesmo ele é um pródigo, né? Ele gasta sem menor consciência. Porque, na verdade, eu responderia assim, não por justiça, não por entender a lei de justiça, amor e caridade, que é o que nós acabamos de passar, mas simplesmente por despeito. Porque eu queria estar no lugar dele. Eu queria ter muito dinheiro desse tanto e poder gastar comigo sem preocupação. E caso alguém me pedisse, naturalmente eu ia ter muita dificuldade em ajudar, porque senão ia faltar para mim. Por isso que eu responderia que era essa pessoa. Os espíritos respondem que é essa pessoa, mas por outro motivo. Resposta da 901. Quem é o mais culpado? Pergunta Kardec. E quem é aquele que se achará em situação pior no mundo dos espíritos? Aquele que goza. Porque ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Olha a resposta dos espíritos. Então, aquele que é muito sovina, muito muquirana, muito egoísta, só com os outros, consigo mesmo, ele não é, ele usa o seu dinheiro, gasta nas suas fantasias, esse é mais culpado. Mais culpado do que aquele outro, que é tão avarento, mas tão avarento, que ele não usa o dinheiro sequer para si mesmo. Ele não se satisfaz das suas fantasias sequer com o tanto de dinheiro que ele tem. Vocês conhecem pessoas assim? Conhecem? Mas ó, a gente às vezes fica pensando, né? Ah, eu conheço um fulano. Tem lá na minha cidade, eu lembro uma situação assim, minha mãe lembrava, contava para mim quando eu era pequeno. Mas quando a gente faz esse tipo de pergunta, e isso aqui vai aparecer nas próximas, inclusive, que eu vou dizer, quando a gente faz esse tipo de pergunta que eu fiz para vocês, vocês conhecem alguém assim? É a intenção, em outras palavras, o que os espíritos gostariam é: você é assim? Em algum momento você se pega assim? A gente pode não ter muito dinheiro, a gente pode não ter muita riqueza, a gente pode não ser tão avarento, tão sovina, mas a gente é em muitos momentos. Se a gente pudesse escolher entre a gente ter uma quantidade de dinheiro e a gente usaria esse dinheiro para o bem alheio ou para o nosso próprio bem, qual a nossa escolha? A gente pode pensar, mas isso é uma escolha muito difícil, porque naturalmente eu preciso pensar na minha proteção primeiro, não é? E em épocas atuais como hoje,
da pandemia, nós vemos esse raciocínio aplicado em diversas formas. Eu vou comprar a máscara para mim primeiro. Se sobrar, eu dou para alguém. Pois bem, a gente não precisa ter tanto dinheiro para cair nessa questão. Pode ser o tanto que a gente tem. A questão é o raciocínio. E a resposta dos espíritos é: aquele que goza, aquele que usa para si mesmo o seu dinheiro e não dá nada ao próximo, é mais culpado do que aquele que tem o dinheiro e não usa para ninguém, nem para ele próprio, nem para o outro. Porque esse, que é o tão avarento, ele já está tomando do próprio remédio, ele já está sofrendo em vida, encarnado, parte do sofrimento que ele sofrerá ainda consequentemente no mundo dos espíritos. Porque a resposta é clara: o outro, o avarento, já recebeu parte do seu castigo. E naturalmente aqui castigo é uma palavra que a gente não pode imputar à justiça divina. Não, é uma consequência natural da própria ação. Não existe castigo, punição ou graça divina. São consequências de leis naturais. Nós estamos estudando leis naturais. Então, é uma consequência natural. E essa consequência, a palavra castigo, casa bem porque é um castigo autoimposto. Parte do sofrimento é aqui na vida encarnada, porque ele se priva de um monte de prazeres, mas parte também é vivida no plano espiritual. E aí eu perguntei se vocês conhecem alguém nessa situação. Naturalmente, do plano espiritual, não sei. Mas nós podemos pegar a própria bibliografia espírita. E para ficar em um único exemplo, há vários. No próprio livro O Céu e o Inferno há alguns. Na revista espírita há tantos outros. De espíritos muito sovinas, que juntaram muito dinheiro e que desencarnaram às vezes na miséria. E Kardec aproveitava desses momentos para se instruir e instruir a todas as pessoas. E às vezes evocavam esses espíritos. E um dos exemplos está na Revista Espírita de 1859, que eu anotei aqui, em outubro de 1859, naquele fascículo de outubro, há um caso aqui de conversas familiares de além-túmulo. É aquela parte da revista que Kardec seleciona esses artigos de casos concretos e reais de espíritos nas mais diversas situações. E o exemplo aqui é chamado Pai Crepin. Escreve o Pai Crepin, que narra, e essa resposta aqui da 901 é extraída da Revista Espírita nesse fascículo, que São Luís dá essa resposta com algumas palavras um pouco diferentes, mas é essa a resposta sobre esse caso desse espírito que era tão sovina e que parte do sofrimento dele no plano espiritual, após o seu desencarne, ele reconhece um pouco que está desencarnado, mas o que o faz sofrer é simplesmente ele não conseguir tocar o ouro que ele acumulou. E é tocar mesmo, ele sente falta do toque. Ele quer pegar o ouro e ele não consegue. Ele continua na sua casa, ele continua envolto com toda aquela riqueza que ele acumulou, mas o que o faz sofrer é que ele não consegue sequer encostar nessa riqueza. Ele vai passar a mão a encostar e ele não consegue, ele não tem o tato, ele não tem mais o corpo físico. E isso faz sofrer demais. Então é um caso interessante. Revista Espírita, 1859, no fascículo de outubro. Certo? Vamos continuar? Porque, olha, daqui por diante, Kardec, as perguntas parecem, mas são variações. Kardec está sempre perguntando aos espíritos, olha, você viu que 901 pergunta, qual dos dois é mais culpado? Na seguinte, no 902, ele vai de novo perguntar, mas ele não vai fazer comparação mais, ele vai ficar perguntando de situações. Se esse espírito age assim, ele é culpável? Ele é repreensível? O comportamento dele é errado? E se for assim? E se for assado? Então, à medida que formos lendo essas perguntas, vamos imaginando o nosso próprio comportamento, se nós identificamos traços dessas perguntas em nossos comportamentos. Não precisamos ir ao extremo da pergunta, como no caso do 901, uma pessoa sovina e morre na miséria. Mas nós temos traços de sovinice, né? Traços de avareza em comportamentos nossos do cotidiano. Então, ao fazer a pergunta, busquemos meditar nisso. O quanto essa pergunta reflete parte de mim. E aí nós vamos ver a resposta de o quanto eu estou errado ou não nesse comportamento. Tudo bem? Todos apostos? Vamos para 902 então? Então, 902. Será repreensível, é errado, cobiçar a riqueza quando se é levado pelo desejo de fazer o bem? Olha que pergunta singela, né?
dá até vontade de abraçar essa pessoa. Não é verdade? Olha, essa pessoa que Kardec faz esse exemplo, ela gostaria de ter a riqueza do outro. Ela não tem. Ela cobiça a riqueza alheia. Ou uma riqueza que existe qualquer. Ela gostaria de ser rico. Mas olha, só e somente só porque ela gostaria de fazer mais bem do que ela faz. Ela gostaria de ser mais útil do que ela é. Ela gostaria que as suas ações alcançassem mais pessoas do que ela alcança. É repreensível? Vocês acham que é repreensível? É repreensível isso? Não. Sejamos sinceros. Eu acho que não. Se eu encontrasse alguém que fala, não, mas eu só quero ficar rico que é para poder ajudar os outros. Só é essa a minha intenção. Muito louvável. Né? Eu diria muito louvável. Eu diria muito louvável. A pergunta de Kardec é isso. É louvável? O que vocês acham? Sem olhar ainda no Livro dos Espíritos. E aí, antes de a gente entrar na resposta, pega alguns exemplos de gente que poderia ficar rica para ajudar os outros e ficou muito rica. Ajudou? Ajudou tanto que poderia ajudar com o máximo de riqueza que ela conseguiu? E há alguns exemplos aí. Eu já até lembrei de uns aqui, mas não vou citar porque a pessoa pode parecer... E será de minha parte alguma crítica, então não vou fazer. Mas o contrário. Pessoas que poderiam ser muito ricas, se quisessem. Poderiam ser muito ricas e como elas são boas, são pessoas boas. Se ela tivesse mais dinheiro, é certeza que ela usaria para o bem. Essas pessoas não ficaram mais ricas. Então vou dar um exemplo de quem me vem à cabeça. Chico, Francisco Cândido Xavier. Publicou em vida 419 livros, eu acho. 420, 425, eu não sei o número exato. Mas contando os livros depois que ele desencarnou, foram mais de 500. Gente, mais de 500 livros. Só Nosso Lar vendeu mais de uma dezena ou duas dezenas de milhões de exemplares. Então, se o Chico quisesse pegar o dinheiro de todos os livros, de todas as vendas, para si, com o intuito de ajudar as outras pessoas, ele teria feito, vocês não concordam? Para si, ele amealharia uma fortuna imensa e ainda tem direitos autorais, direitos vendidos para o cinema, para o teatro, imagina! Ficaria multimilionário e usaria todo esse recurso para ajudar outras pessoas. Foi isso que ele fez? Não foi bem assim que ele fez. Ele não quis nenhum dos direitos autorais. Ele teria direito, ele não quis nenhum. Mas ele fez questão de que os direitos fossem de fato para a ação da caridade, nas mais diversas formas. Ele não quis assumir todo esse dinheiro para ele depois distribuir. Ele quis que o dinheiro passasse diretamente para as outras pessoas, para que elas recebessem. Ora, isso já não é algum exemplo para nós raciocinarmos? Então, será que o Chico se perguntado seria, bom, isso não é louvável? Talvez ele diria, não, isso é repreensível? Querer o dinheiro para ajudar as outras pessoas? A resposta não é nem sim nem não. Agora a gente pode voltar ali ao Livro dos Espíritos. Não é nem sim nem não. Justamente porque é para a gente pensar. E o que é que os Espíritos nos dizem para nós pensarmos? Dizem assim, não resta dúvida de que tal sentimento é louvável. Olha, até a palavra que eu falei. É louvável. Tal sentimento, ou seja, desejar a riqueza para fazer o bem, é louvável. Não tem dúvida disso. Quando puro esse sentimento. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? É uma pergunta que os espíritos fazem. Não ocultará nenhuma intenção pessoal dissimulada. Na maioria das vezes, a primeira pessoa a quem desejamos fazer o bem não será a nós mesmos. Ah, que lindo! Aqui pergunta, que resposta feita em uma pergunta que desmancha o raciocínio. Não é verdade que na maioria das vezes a primeira pessoa a quem gostaríamos de fazer o bem é a nós mesmos? Ora, se isso é verdade, e isso é, essa intenção é a intenção que nos move. Se sobrar algo, a gente ajuda. Percebem? Olha a intenção. E eles usam a palavra aqui, intenção. Não será
sempre bastante desinteressado esse desejo, não ocultará nenhuma intenção dissimulada. Vejam a intenção. Então, não é que é louvável ou repreensível, é claro que é louvável, mas muito cuidado. Muito cuidado, porque geralmente, na maioria das vezes, isso dissimula uma real intenção, que é de fazer a caridade para nós mesmos. E sobrando tempo, sobrando dinheiro, a gente faz para os outros. Certo? Agora aqui a 903, a pergunta é a seguinte. E a 903 parece um pouco com a 904. Provavelmente não dará tempo de fazermos as duas, até porque a 904 tem uma subpergunta, 904A. Mas a 903 já inicia esse raciocínio. E é mais um exemplo. Kardec agora dá um outro exemplo. Bom, agora, na 903, é errado, incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Olha a pergunta. A pessoa que estuda os defeitos alheios incorre em erro? É errado uma pessoa estudar o comportamento de outra pessoa, buscando os defeitos daquela pessoa? O que é que vocês acham? A gente faz isso? Vocês fazem isso? Quando a gente assiste, às vezes, uma palestra espírita, estamos aqui numa live espírita, e assistimos palestras espíritas, quando às vezes a gente não é muito simpático àquele palestrante, ou aquele assunto, ou nós estamos cansados. Né? Naquele dia nós estamos cansados, não estamos conseguindo seguir o raciocínio. A gente começa, sem perceber, a gente começa a olhar para o palestrante, escutar aquilo, e a gente começa a prestar atenção naquilo que não está bom na palestra, para confirmar para nós por que nós não estamos gostando daquela palestra. Ele está vendo, é por isso que não está bom, está vendo? Ele falou aquele trem ali, que trem está errado. Aquela data que ele falou não era outubro de 1859, meu Deus do céu, era setembro. Está vendo? Não serve, não serve. A gente faz isso? Vocês fazem isso? Buscar no comportamento alheio alguns defeitos. Algo que a gente poderia apontar, tá vendo? É por isso. Não foi bom. Ele é uma boa pessoa, mas hoje ele escorregou. E a gente... Não é que a gente não perceba. A pergunta é a pessoa que estuda o comportamento alheio. Vale estudar o comportamento alheio? É importante estudar o comportamento alheio? Ora, o exemplo que eu acabei de dar aqui agora não foi do Chico? Um comportamento que ele teve? E antes do Chico eu não falei que veio à minha mente pessoas que ficaram muito ricas, milionárias, e que poderiam usar esse dinheiro para muitas coisas. Às vezes usam, mas não usam todo. Uma boa parte da fortuna continua com elas. O que eu estou fazendo não é estudar um comportamento alheio, e neste caso eu já estou criticando esse comportamento dessas pessoas que eu não citei quem são. Eu estou estudando defeitos alheios. No caso do Chico, eu estou estudando virtudes alheias. Mas eu estou estudando características de outras pessoas. Isso não é bom? Isso é ruim? Como é que eu posso aprender comportamentos sem estudar comportamentos? Como é que eu posso aprender como agir se eu não estudar como agir ou como outras pessoas agem? Então, pode ser útil estudar. Concordam? É isso que Kardec quer saber. É útil? É repreensível mais do que útil? Bom, vamos lá. Mais uma vez, eles não respondem nem que sim, nem que não. Típica resposta de espírito superior, que é para fazer a gente pensar. A gente tem consciência, tem cérebro, é atrasado. Mas a gente tem, então tem que exercitar. Então vamos lá. Se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Então, se a gente for fazer esse estudo de comportamento para divulgar ou para criticar, sim, não é errado, não é certo, é errado. E não é pouco errado, não, é grande a culpa. Mas, se o fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, ou seja, evitar esses defeitos que nós percebemos nos outros, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Não é nem muitas, alguma utilidade. Não se deve esquecer, porém,
de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Lembra da pergunta 886, aqui do Livro dos Espíritos, nós passamos recentemente? Como Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, a indulgência é um dos componentes da caridade. Acabaram de reprisar isso aqui. Não devemos esquecer isso. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Este é o meio de vos tornardes superiores a eles. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em suma, procedei de forma a que não vos possam ser aplicadas estas palavras de Jesus. Vede o argueiro no olho do vizinho, e não enxergais uma trave no vosso. A resposta dos Espíritos, ela não é longa. Ela dá alguns exemplos, mas ela é muito boa. Porque eles não dizem, não, é errado, não, é certo. Eles dizem que o estudo do defeito alheio pode ter, sim, alguma utilidade. E qual é essa utilidade? Quando nós estudamos para analisar os nossos defeitos. Identificar que eu tenho aquele defeito. Nossa, eu faço desse jeito. Ah, é verdade, eu também fiz assim. Ah, eu consigo ver nele algo que eu tento evitar em mim. E eu, então, não posso criticá-lo, porque eu sou parecido. Porque eles dizem, se for para criticar, para divulgar, está muito errado, melhor nem estudar. Mas se for para estudar a si mesmo e aplicar a indulgência no outro, porque indulgência é parte da caridade, é muito válido. Se for para ver que, nossa, ele está sendo muito duro, eu quero ser diferente disso, eu preciso ser mais manso, mais pacífico, mais brando. Ele está sendo muito sovina nas perguntas anteriores. Eu preciso ser menos egoísta. Eu preciso ser mais benevolente. Eu preciso ser mais caridoso. Ah, ele é muito impaciente, então eu preciso ser mais paciente para que eu não me iguale a ele. Porque senão eu sou igual. E esse estudo de nada serviu se não for para nos mostrar como nós podemos ser diferentes e superiores àquele que nós criticamos. E é claro que isso não é fácil, não é? Não é fácil. E é por isso que eu trouxe aqui uma lição, uma mensagem de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Ele comenta aqui um pouco da pergunta 903, mas também da 904. Então já vale como raciocínio também para a próxima questão, que será tratada na semana que vem, 904. Mas o raciocínio é bem parecido, porque está falando de crítica, de estudo de comportamento alheio. E na questão seguinte, não é só apenas o estudo, mas é aquele que expõe em público aquilo que estudou do comportamento alheio. E essa lição de Emmanuel, chamada Dominar e Falar, está no livro Religião dos Espíritos. E eu vou resumir, não vou ler ela toda, mas quem tiver o livro, puder ir lá, é a lição número 86 do livro Religião dos Espíritos. Emmanuel começa dizendo assim, olha, não diz o olha, né? O olha é meu. Dominas o fogo, escravizando a lide caseira. Burilas a pedra, arrancando-lhe obras-primas. Disciplinas o vapor e o combustível, anulando as distâncias. Retiras o veneno de serpentes temíveis, fabricando remédios. Controlas a velocidade e inicias vigorosa excursão para além do planeta. Entretanto, ai de nós! Todos trazemos leve músculo selvagem muito distante da educação. Com ele, nós forjamos guerras. Libertamos instintos inferiores. Destruímos lares. Empestamos vidas alheias. Corrompemos o próximo. Revolvemos o lixo moral da terra. Veiculamos o pessimismo. Criamos infinitos problemas.
injuriamos, criticamos, caluniamos, deprimimos. Esse órgão minúsculo é a língua. Lâmina pequenina embainhada na boca. Instrumento sublime, feito para louvar e instruir, ajudar e incentivar o bem. Quantas vezes nos valemos dela para censurar e vergastar, perturbar e ferir. Governemo-la, pois, transformando-a em leme de paz e amor no barco de nossas vidas. E alicerçados nas lições do Evangelho, roguemos a Deus nos inspire sempre a dizer isso ou aquilo como o próprio Jesus desejaria ter dito. Nesses tempos de Covid, nós estamos todos isolados, mas usando as redes sociais de maneira, às vezes, atabalhoada. Às vezes nós não criticamos, mas veiculamos mensagens que trazem isso. Pessimismo, injúria, crítica, revolvendo o lixo moral da terra. Meus queridos amigos e irmãos, essa mensagem é muito atual de Emmanuel, trazendo à luz o refletido na questão 903. Estudar o comportamento alheio apenas quando for engrandecer o nosso próprio comportamento, lançando luz sobre as nossas sombras pesadas que nós trazemos a começar pela língua, pelos olhos que enxergam, pelos ouvidos que escutam, só o que não presta. E aquilo que presta, entra num, sai o outro. A gente não fala, a gente não vê. E esse então é a mensagem de Emmanuel sobre a reflexão da 903, já nos preparando para a 904 na semana seguinte. E é uma reflexão para a semana que nós teremos até lá, que a gente cuide das nossas ações, dos nossos atos virtuais, porque hoje estamos distantes presencialmente, mas virtualmente nossas mensagens alcançam muitas pessoas. Tomemos cuidado com aquilo que a gente veicula, porque o nosso pensamento se materializa naquela maneira. Agradeço a presença de todos vocês, e convido todos agora, que já nos deu o tempinho aqui de 30 minutos, para nós encerrarmos essa live, agradecendo mais uma vez a oportunidade que tivemos de tê-la nesse momento e de estarmos todos nós aqui conectados, não só pelos fios eletromagnéticos, mas sobretudo pelo pensamento, que alcançam todos os escaninhos do universo, varrendo todas as sombras e lançando luz sobre todos os locais. Pedimos, Senhor, que essas luzes alcancem o nosso universo íntimo, lançando luz, conhecimento, compreensão sobre os nossos próprios defeitos, sobre as nossas próprias falhas. E tenhamos também, Senhor, com a ajuda desses amigos que nos velam, a indulgência para com essas nossas faltas, para que não fiquemos presos no passado, mas, acima de tudo, com base no conhecimento e nos exemplos que a doutrina espírita nos fornece, possamos construir a base sólida para o nosso futuro, pautado na rocha serena, sublime do Teu Evangelho de amor, e que o nosso caminho seja, portanto, daqui por diante, ainda que passos curtos e pequenos, mas alicerçados nessa rocha da fé. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado aos amigos espirituais. E, por favor, Senhor, de acordo com as nossas necessidades, cada um de nós guardados nesta oração, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor acalme as nossas angústias, os nossos medos, fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, ilumine o nosso raciocínio e estenda, Senhor, as suas mãos benignas junto às nossas, para que onde quer que estejamos, elas, as suas mãos, também estejam. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Meus irmãos, boa noite para vocês, uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau.